Bom, então sejam bem-vindos para esse nosso quarto encontro, né? Esse quarto momento que estaremos aí juntos. E hoje estaremos aí adentrando um pouquinho mais dentro do nosso foco de estudo, onde nós iniciamos ali na segunda semana, mas hoje nós vamos dar uma sequência nesse trabalho. Então, para acolher vocês, eu trouxe essa frase do Paulo Freire, que nos traz que ensinar não é transferir conhecimento, conteúdos, nem formar, é a ação pelo qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência. As duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Então, justamente o que nós estamos aí passando, né, nessa jornada. Estamos nesse processo onde há essa troca, então não saímos os mesmos e também não somos só aqueles que transmitimos, mas há essa ação conjunta entre professor e aluno, professor e professor e outros, entre esses pares. Então há sempre essa troca e essa mudança que nos leva a estar adquirindo e apropriando do conhecimento. Boa tarde para aqueles que foram chegando. Boa tarde. Então, nosso tema de hoje ele será sobre a metodologia e o planejamento no nosso grupo de estudos, onde nós temos por objetivos, quando voltamos ali a esses objetivos do nosso encontro de hoje, nós retomamos ali alguns conceitos da taxonomia de Bloom, aplicando a nossa prática. Então, a gente entra ali nos tópicos onde apresenta o desenvolvimento cognitivo, né, as habilidades cognitivas a serem desenvolvidas nesse encontro. Ou seja, nós vamos estar lembrando e entendendo a proposta metodológica do grupo de estudo da educação especial, revisando a estrutura e os conceitos do arco de Maguerez. Então, vamos retomar este arco e compreendê-lo um pouquinho mais, discutindo com a prática de observação do estudante. A partir disso, nós vamos aplicar as primeiras etapas do arco de Maguerez, construindo um planejamento inicial para a implementação didático-pedagógica do curso. Então, hoje nós vamos estar iniciando esse processo aí, na construção desse planejamento que vai nos acompanhar durante de agora até o nosso último encontro. Então, retomando um pouquinho o arco de Maguerez, essa metodologia ativa da problematização, ela dá sua contribuição à educação a partir do momento que ela possibilita a sua aplicação à realidade, pois ela desencadeia uma transformação do real. Então, a gente age diretamente ali na nossa prática, acentuando o caráter pedagógico na construção de profissionais críticos e participantes. Então, a gente contribui ali nesse processo de formação a partir do momento que a gente possibilita essa ação dentro do nosso objeto de estudo ou do nosso aluno. Então, quando nós voltamos para a estrutura do arco, ele é essa proposta que nós vimos lá no nosso primeiro encontro, onde ele traz essas 5 etapas fundamentais. Ou seja, lá na primeira etapa, nós encontramos a observação da realidade e a definição do problema. Então, quando vocês foram lá, escolheram um aluno, aí vocês observaram este aluno, elencaram algumas características desse aluno, trouxeram lá naquele relatório
uma observação da realidade deste aluno, essa é a primeira etapa que vocês executaram. A partir daí, nós vamos para o segundo momento, que são os pontos chaves. Então, esses pontos chaves, nós vamos estar elencando pontos que vai nos levar a retomar aquele problema. Então, é como se a gente destrinchasse esse problema em tópicos que vão me facilitar compreender e estudar e criar hipóteses para solucionar este problema como um todo. Tendo por terceira etapa a teorização. A teorização é o aprofundamento conceitual e prático da problemática. Então, a teorização é aquele momento em que nós vamos estar buscando na prática, buscando na parte teórica, buscando em bases científicas esse conhecimento a respeito desse problema, que é a partir daí que vai nos dar uma base para que a gente consiga agir, para que a gente consiga buscar soluções e fazer o encaminhamento ali na aplicação. Passando para a quarta etapa, as hipóteses de soluções. Então, traçando esses conceitos anteriores, nós vamos começar a elaborar soluções para aquele problema inicial. Então, tendo um embasamento teórico, buscando os pontos-chave, é onde a gente vai começar a traçar possíveis soluções de serem aplicadas. E aí é onde entra a quinta etapa, que é a aplicação à realidade. Então, é onde a gente vai diretamente ali no nosso foco. Então, separando essas etapas, vendo uma por uma, nós temos que dentro da observação da realidade, quando nós analisamos aquele artigo que foi deixado lá a respeito dessa metodologia, que é o artigo da Neuzi Berbel, que é a professora que vem fundamentar também esse conceito, ela explica que o estudo e a pesquisa, ele vai se dar a partir de um aspecto da realidade, algo que vocês observaram ali na realidade de vocês. Então, essa primeira etapa é a etapa da observação e definição do problema. É o início de um processo de apropriação de informações pelos participantes, que são levados o quê? A observar a realidade em si com os seus próprios olhos, a identificar as características daquela realidade, a fim de mediar esses estudos e poder contribuir para as transformações dessa realidade observada. Quando nós nos voltamos para os pontos-chave, o que seriam esses pontos-chave? Então, definindo o problema que nós queremos ali investigar, os pontos-chave é onde nós vamos iniciar uma reflexão acerca de fatores que estão ali influenciando nesse ponto, nesse problema que eu elenquei. Então, nós vamos estar possibilitando uma maior compreensão dessa complexidade. Quando nós elencamos esses pontos, ele vai nos permitir compreender melhor aquele problema que foi exposto. Sendo assim, essa reflexão ela vai ajudar na definição dos pontos-chave do estudo, onde a investigação ela possibilitará uma nova reflexão sobre o mesmo. E esses pontos-chave, eles podem ser expressos de várias formas. Então, quando vocês forem colocar lá, pode colocar como questões básicas, podem colocar como afirmações sobre o problema, podem colocar como tópicos que serão investigados. Então, vocês podem elencar eles de várias formas. A terceira etapa, que é a da teorização, ela vai trazer o momento de construir respostas mais elaboradas para o problema. Então, é onde nós vamos buscar justamente ali nessa base teórica, nesse contexto da realidade, respostas que vão me ajudar a compreender aqueles pontos que eu elenquei, vão me ajudar a compreender aquele problema. Então, é onde a gente vai ter essa base científica a respeito daquilo.
essa base que nos fundamenta diante daquilo que nós colocamos. Chegando na quarta hipótese, que seriam as soluções, as hipóteses de soluções, a quarta etapa, é a etapa onde a criatividade e a originalidade elas devem ser bastante estimuladas para se pensar nas alternativas de soluções. Então, é nesta etapa que nós vamos começar a pensar em possibilidades, em soluções que eu consiga aplicar ao meu aluno e que vá gerar o quê? Mudanças, contribuições dentro daquele problema que ele apresenta. E a última etapa, que é a aplicação à realidade. Então, é aí nesse momento que vai possibilitar o nosso intervir. É onde nós vamos ir diretamente no ponto, nós vamos estar ali exercitando tudo isso que nós buscamos antes, que nós investigamos ali nesse processo. Então, onde nós estamos nesse arco nosso, quando nós olhamos ali para o arco, né, nessa estrutura que ele se apresenta, nesse momento nós estamos ali trazendo as informações que foram coletadas do contexto escolar. Então, frente à observação do estudante que foi realizada, refletiu-se sobre um inicial problema ali a respeito daquele estudante. Então, nós estamos nesse momento qualificando o nosso olhar para essa realidade. Nós estamos ali tendo como foco aspectos pedagógicos que estão ao nosso alcance para serem desenvolvidos com esse estudante. Então, quando a gente olhar para esse problema, nós vamos buscar o quê? Condições que eu consiga atingir, ou seja, objetos palpáveis, objetos que estão dentro do meu alcance como professor, como pedagogo, como direção. Então, tem que ser soluções das quais envolvem a área pedagógica, porque às vezes a gente pode elencar ali um problema que ele não está ao meu alcance, que ele requer, assim, vamos supor, de instâncias maiores, que ele requer da ação de outros profissionais. Então, nós vamos buscar esse problema dentro do contexto pedagógico, que é onde nós podemos alcançar como professores. Quando nós colocamos essa primeira etapa da observação nesse formato, em uma forma de uma tabela, que também ela se encontra lá nesse material que foi deixado nesse artigo. Então, para nós olharmos um pouquinho, vamos supor que eu queira usar essa metodologia em um outro momento, dentro da minha aula, em um outro contexto. Então, essa estrutura que se encontra aqui, ele vai elencar ações dos quais você vai poder ter um direcionamento para ver se você está conseguindo chegar a essa etapa, que é a primeira etapa. Então, quando nós olhamos para a observação da realidade, quais ações que me cercam para se chegar a esse problema? Então, uma delas seria identificar o recorte da realidade a ser observado. Nós fizemos isso quando observamos lá a realidade do nosso aluno, né? Nós conseguimos fazer esse recorte da realidade dele, eleger a forma de observação, quando vocês se uniram ali em subgrupos, elencaram os tópicos importantes dentro de cada aspecto daqueles. Então, foi uma forma que vocês elegeram para observar este aluno. Realizar a observação, que também foi feito, registrar essas observações que foi feito e vamos fazer hoje novamente, analisar o registro em seu conteúdo problematizando, que vamos estar colocando hoje, eleger o foco do estudo a partir de um critério, redigir o problema e justificar a escolha do problema. Então, esses são alguns elementos que nós utilizamos alguns e outros não. Então, não precisa utilizar todos para se chegar ao problema necessariamente.
Então, nós vamos ver um pouquinho sobre os recursos da nossa criação. Então, como que nós vamos executar este trabalho? Quais recursos nós vamos utilizar? Nós vamos estar utilizando um recurso de apresentações lá do Google. Então, esse recurso, ele é semelhante ao nosso PowerPoint, que a gente utiliza bastante, né? Dentro do nosso computador ali mesmo. Então, esse recurso, ele tem já a criação de slides, já está assim estruturado essa criação, onde nós vamos estar tendo acesso para a edição, para estar colocando as informações ali. E estamos realizando o nosso trabalho ali, é como se fosse o nosso trabalho ali, só que ao invés de manual, a gente vai estar utilizando esse recurso. Então, nós vamos estar iniciando o quê? O nosso planejamento de implementação didático-pedagógica com o estudante. E, simultaneamente, vamos registrar essas informações seguindo essa sequência das etapas do arco. Então, nós vamos aplicar o nosso trabalho seguindo essa metodologia. E esse mesmo recurso, ele vai poder ser usado quando nós chegarmos lá no final, no relato de experiências. Então, é onde nós vamos fazer a parte do compartilhamento, a parte da nosso diálogo ali, das nossas exposições, né? Das trocas. Então, esse mesmo recurso, ele também vai poder ser utilizado neste momento. Mas essa daí vai ser lá no momento final. Então, como vai se dar o mão na massa nosso hoje? O nosso mão na massa será o seguinte. Nós vamos estar... Deixa eu parar aqui para mim compartilhar que nós vamos realizar esse processo juntos para vocês irem se encontrando. Então, nós vamos estar nos direcionando para o Classroom. E lá no Classroom, na nossa turma, foi deixado um material desse para cada um de vocês. Então, olha lá, como que a gente vai se direcionar para aqueles que têm assim, um pouco de dificuldade para seguir esse processo. Então, aqui, ó, eu já vou entrar diretamente na turma de vocês. Então, a turma de vocês é a turma U, da tarde. Aqui, quando eu entro, ele vai direto para o mural, né? Então, eu vou lá em atividades. Em atividades, nessa pasta de atividades, foi deixado um tópico que se chama Planejamento da Implementação Didático e um pezinho que é Pedagógica. Vocês vão entrar nesse tópico e aqui vai encontrar o material que nós vamos estar utilizando hoje e nos próximos encontros. Então, olha lá, em ver a atividade, vai abrir uma página onde, para mim, aparece todos vocês. Mas para vocês, se eu não me engano, vai aparecer só para clicar no nome e daí vai abrir esse material. Então, tem um material desse para cada um, individualmente, onde não tem assim... não precisam se preocupar se o colega vai entrar, vai editar, vai apagar, igual a gente tinha lá no Drive, né? Naquele documento que nós fizemos em trabalho colaborativo. Então, aqui ele vai se voltar mais individualmente, diferente daquele lá. Então, deixa eu entrar aqui no da professora Adriana, só para a gente conhecer esse material. Como que será? Ele é esse material utilizado com essa ferramenta do Google, né, como eu já falei. Então, ó, ele vai abrir uma capa de vocês, a capa do trabalho. Aí, conforme vai rolando aqui do ladinho, vai descendo os slides. Então, lá no segundo slide, tem a capa
É a contracapa do trabalho de vocês. Então, vocês vão colocar lá o nome de vocês. Quando eu clico, ele fica para editar. Aparece a caixinha azul, eu consigo editar. Então, vocês vão colocar o nome de vocês, a turma, pode apagar esses xizinhos e colocar a turma. Nossa, é a turma U, tarde, pode colocar. E o nome da formadora, que é a Ariadne. Dando sequência nesse material, no slide 3 nós temos o quê? Para que serve esse planejamento de implementação? Então, para que esse material ele vai nos servir? É neste documento que você vai estar desenvolvendo as atividades mão na massa das nossas reuniões a partir de hoje. Aqui você terá um espaço organizado para fazer os seus registros de construção do arco de Maguerês, preparando o planejamento da implementação didático-pedagógica que será realizada com o seu estudante, público da educação especial ou não também se for um aluno que ainda não tem esse tipo de atendimento, né? Então, lá no quarto slide, qual é a relação desse material com a metodologia da nossa jornada? Como sabemos, o arco de Maguerês ele é composto por 5 etapas, essas etapas que nós acabamos de ver. As 4 primeiras são essenciais na elaboração do nosso planejamento. Por isso, em cada slide desse, vai ter uma indicação da etapa correspondente e espaços para sua criação. E a quinta etapa é a aplicação à realidade, que vai conduzir à implementação propriamente dita e vai ser contemplada lá no relato de experiências. Então, essa quinta etapa, nós vamos realizar ela aqui, ó. Lá no Classroom, ele tem aquele tópico que já foi deixado porque veio diretamente pela CED, esse tópico de relato de experiências, junto com as atividades também. Então, olha lá, atividade avaliativa, relato de experiências. Então, esse daqui vai ser o nosso último trabalho a ser realizado. Vai ser lá no final. Então, aqui o passo a passo para a elaboração do planejamento de implementação. Então, nesse trabalho, vocês vão utilizar no mínimo um slide para apresentação da proposta de cada mão na massa no decorrer das próximas semanas, até a efetiva implementação didático-pedagógica. É possível fazer os seus registros de diversas formas, ou seja, nós podemos criar caixas. Nas caixinhas de texto, ó, eu posso editar ali. Podemos também inserir links. Então, vai ter um momento, vamos supor lá na teorização, um momento em que eu vou buscar materiais. Então, se eu achei um artigo bacana, um vídeo legal lá que me serviu de base para o meu estudo, posso copiar aquele link e trazer para cá, que já fica salvo e depois direciona automaticamente lá para aquele material. Também é possível criar os podcasts, que eu sinceramente digo a vocês que eu não conheço, assim, não sei como que se faz esses podcasts, mas se alguém tiver interesse, nós podemos estar buscando e aprendendo. Vídeos, imagens ou outras formas de estar contribuindo, de estar aí enriquecendo o seu trabalho. Você terá um tempo de execução dentro de cada reunião. Então, dentro de cada reunião, nós vamos estar realizando este momento, porque é necessário que estas etapas estejam concluídas para que nós consigamos dar sequência nos próximos encontros, porque senão vai virar vai ficar muito acumulado e daí a gente não vai conseguir dar essa sequência, porque não tem momentos que se destinam a retomar este material naquilo que não foi realizado anteriormente. Então, por isso que a gente vai estar fazendo esse processo juntos ali. Bom, esse do link aqui seria se nós fôssemos copiar diretamente lá pelo Drive.
Então, como nós temos a pastinha já direto ali no Classroom, esse item não é necessário, ok? Então, este material ele será considerado o primeiro instrumento avaliativo da nossa jornada de educação especial, com valor de 5 pontos, ou seja, na jornada de educação especial não tem se eu não me engano, é diário formativo, que as outras disciplinas apresentam como processo avaliativo. Então, a nossa avaliação vai constar deste material e também do relato final. Então, vai ser esses dois instrumentos que estaremos aí realizando esse processo de avaliação. E os critérios vão ser explicados no decorrer da reunião. Então, para hoje, nós vamos estar realizando o quê? Nós vamos estar realizando esse slide 6 e o slide 7 somente, tá? Os outros é sequência dos próximos encontros. Então, lá no slide 6, o que vai trazer? A observação da realidade, ou seja, aonde vocês vão elencar o problema que vocês observaram no aluno que vocês escolheram. Lembrando que esse problema ele tem que ser algo que esteja dentro das minhas possibilidades, ou seja, então, dentro do contexto pedagógico e desenvolvimento deste aluno. Então, aqui vocês vão descrever quem é o seu estudante, considerando a realidade escolar e de inclusão. Aqui, ó, eu tenho um modelinho que quando nós trazemos essas informações para o arco, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como isso acontece. Tá projetando aí para vocês o arco? Sim. Tá. Então, olha lá. É só um exemplo, tá? Não precisa seguir aqui. É só para vocês terem noção. Mas como que eu faço isso? Como que eu desenvolvo isso? Para vocês terem esse olhar aí de mais ou menos como seria. Então, lá no primeiro, ó, lá na realidade, a realidade de um aluno incluso, né? Na rede estadual, de um aluno ali que apresenta as suas dificuldades no seu desenvolvimento ou no seu processo de aprendizagem. A partir daí, nós fazemos essa observação para que possa ser traçado a problematização. Então, aqui foi colocado o quê? Um exemplo de um aluno das salas de recurso com laudo de dislexia e possível TDAH. O problema que foi observado neste aluno, então, foi qual? Não consegue ler textos longos. Então, é um aluno que ele não tem essa habilidade desenvolvida. A partir deste problema, quais pontos-chave foram? Aqui elencou-se em tópicos, mas pode colocar daqueles outras formas que foi falado, na forma de pergunta, na forma de um contexto, né? Aqui foi em tópicos que facilita, assim, eu penso que facilita a visualização para você ter uma melhor direcionamento, mas aí cada um coloca da forma que for melhor para a sua compreensão. Então, os pontos-chave do problema dentro deste aluno aqui. A dislexia, que é algo que ele apresenta, o TDAH, que é algo que é possível, mas que está ali atrapalhando no seu processo de desenvolvimento, os textos longos, que é uma característica que ele não está conseguindo, algo que ele não está conseguindo, e os tipos de alfabetização, o momento em que ele se encontra neste processo, porque daí, a partir daí, é possível o quê? Ir para a teorização, onde ali, o que eu sei dentro desses tópicos aqui, eu sei de dislexia, eu conheço sobre dislexia, ótimo, então e é isso, não preciso estar me aprofundando. Eu conheço sobre o TDAH, como que ele aprende, a metodologia que facilita ali, características dele, ótimo. Então, eu vou buscar essas informações na teorização. Então, ali foi elencado o quê? A dislexia, no caso aqui, eu não sei.
como que se trabalha com um disléxico. Então, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar características dessa dislexia. Como que se projeta isso na parte pedagógica? E a metodologia. Quais métodos que eu posso usar que vai facilitar esse trabalho? Também o TDAH, como identificar e se esse processo dele, desse transtorno, se ele vem atrapalhar a leitura, porque se eu ter esse conhecimento, então eu sei quais direcionamentos eu vou ter com esse aluno, eu sei o que ele consegue e o que ele não consegue. Só que esses pontos do 3 para frente nós vamos desenvolver nos próximos encontros. Então, rapidinho lá na hipótese de solução, como eu vou trabalhar, o que eu vou trabalhar. E a aplicação da realidade, que é o relato de como foi essa experiência. Então, seria mais ou menos para termos uma ideia de como colocar isso no papel. Só que nós não vamos colocar dentro dessa estrutura do arco, nós vamos colocar aqui dentro dessas questões. Nessa primeira questão, vocês também podem estar utilizando lá aquele material que foi realizado no segundo encontro. Então, quando eu vou lá no Drive e eu busco aquele roteiro, a partir dali eu posso estar buscando as informações que eu consegui, que eu tracei dentro daquelas observações que vocês fizeram. Então, pode estar pegando de lá assim e estar trazendo para cá. Aí dá uma olhadinha para ver se tá ali de uma forma clara, né? Às vezes o que colocou, vamos entrar aqui no primeiro grupo só para a gente ter uma ideia. Às vezes o que colocou, porque ali traz, né, o relato do aluno. Vamos acompanhar aqui para a gente não se perder. Então, olha lá, esse primeiro roteiro eu deixo, porque vocês já fizeram, né, juntos, então indo lá para o registro de observação. Então, olha lá, o professor Hélio fez as evidências da observação, onde aqui ele elencou várias situações que foram observadas dentro dessa busca da realidade do aluno. E aqui, ó, a partir daqui também se traçou quem é esse estudante. Então, se vocês conseguirem, a partir disso daqui, ter esse contexto de quem é esse estudante. Esse estudante é um aluno que já tem um atendimento na sala de recursos? É um aluno de uma escola especializada? É um aluno que possui algum laudo? É um aluno que está num processo investigativo? Quais características ele apresenta? Outra coisa que eu ia falar, esqueci. As características. Meu Deus, sumiu. Bom, aí a partir disso vocês vão traçar a respeito deste aluno. Qual problema eu identifiquei ali, que é algo que eu percebo que está ali num foco maior. Às vezes vocês vão elencar vários problemas. Aí desses vários problemas vocês vão se voltar para para ter um direcionamento melhor, porque às vezes a gente coloca muitos e depois não consegue trabalhar com todos. Então, pode estar buscando ali essas informações. E no slide 6, nós vamos estar relatando essa observação da realidade. Então, a gente vai estar colocando qual o problema pedagógico ao qual você irá propor uma solução nessa jornada. Então, ali também, ó, quando eu clico, eu consigo editar, pode apagar esses xizinhos. E é aqui que nós vamos estar elencando o quê? Que pode ser em tópicos, pode ser ali numa forma que vocês consigam visualizar quais pontos me leva ali a destrinchar, me leva a compreender o problema. Quais pontos eu vou estar seguindo para dar o embasamento dentro do que o aluno apresenta. Então, neste primeiro momento seria isso. Aí eu só vou passar rapidinho os próximos slides para vocês conhecerem. No entanto, esses próximos nós vamos estar trabalhando nos outros encontros, ok?
Então, olha lá, nós vamos estar voltando para os pontos chaves. Então, a gente vai estar retomando o embasamento teórico, vamos estar daí apontando, seguindo ali justamente as etapas do arco. A teorização, por meio de questões, por meio da construção do conceito teórico, nós vamos estar respondendo e traçando essa teorização. Vamos estar ali também traçando mais à frente as hipóteses de soluções. Então, a partir do que a gente foi construindo antes, nós vamos colocar essas possíveis possibilidades, essas possíveis ações para estar sendo executada com o aluno. E se chegar à aplicação à realidade, do qual vai se destinar ao nosso trabalho final. Então, nesse processo, professor, nós depois de ter elaborado o planejamento até a etapa 4, chega o momento de aplicar essa ação planejada. Então, é onde vai ter a implementação, que daí vai ter alguns registros que podem ser feitos, né, para estar colocando nesse material. Então, nesse momento, eu coloco, nós vamos nos voltar lá para o Class 1 para estarmos realizando este trabalho, ok? Qualquer dúvida pode estar daí me retornando aqui, que a gente vai estar acompanhando juntos essa execução. Tudo bem, pessoal? Vocês estão tão quietinhos? Vou tentar fazer agora. O Ariadne, eu até coloquei ali, praticamente a mesma coisa por causa das descrições que fizemos anteriormente. Isso, vai utilizar daquele lá, né, para você estar trazendo para cá. Só colocando assim, de uma forma, às vezes, mais sucinta, porque às vezes colocou muito extenso, mas aí você vai trazer realmente o que você quer de foco naquele aluno. Então, dentro daquelas informações, agora você vai retirar este problema. Então, observamos o contexto, agora eu vou retirar dali. Professora Joana, você não consegue escrever no chat? Está cortando muito, eu não consigo entender. Ai, meu Deus. Ou então aqui no WhatsApp também, professora Joana. Se quiser me mandar aqui um áudio no WhatsApp, pode me mandar que eu ouço aqui. Que eu realmente não estou conseguindo entender nenhuma palavra. Ok, Beatriz. Então, se iniciou no CBEJA, tá. Desses alunos, você já escolheu um aluno para você realizar esse trabalho? Oi, Ariadne. Eu escolhi sim, eu escolhi uma moça alfabetizada já, ela está no ensino médio. Eu tenho bastante dificuldade. Estou, assim, conhecendo ela ainda, tá? Ok. Uhum. Eu posso já ir descrevendo lá na roda de quem fez? Pode, já pode ir colocando sim, o que você já conseguiu observar dela dentro que você considera que seja algo mais assim, necessário, né? Tá certo. Eu já vou começar a descrever então. Tá.
Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada de vocês. Ok, Noreli. Você conseguiu pegar as informações para realizar agora ou precisa de ajuda? Ah, tá. Estava com o microfone desligado. É para mim entrar lá e começar a realizar o 6 e o 7 lá? Isso. Lá no Classroom, no material de vocês, vai abrir a sua pastinha lá, tem o seu nome e o seu material tá lá dentro. Só entrar para fazer o 6 e o 7. Ai, caiu de novo. Ok, Terezinha. Professora Joana, vamos conversando por aqui. Me responde por aqui, para a gente ir tentando fazer. Marilene, consegue falar, Marilene? Oi. O que você não está conseguindo? É que eu tô fazendo pelo celular, daí pelo celular eu não consigo resolver lá nada. Ah, sim. Eu faço depois daí, tá bom? Ok. Daí durante a semana, então, vê se você consegue. Para daí. Consigo sim, só que daí no caso agora que eu não tô conseguindo fazer pelo celular. Mas aí eu chegando em casa eu já faço daí. Não, tranquilo. Daí conseguindo trazer para o próximo encontro, já a gente dá sequência, daí aí consegue acompanhar. Sim. Ok, professor Hélio, sem problema. Se precisar de algo, só falar. Ô, professor, é turma 1 da tarde? Na turma U. U de urso.
Professora Joana, eu mandei mensagem para você no particular. Vamos conversando por ali, vê se por ali você consegue conversar comigo e daí eu vou te passando os passos. E você vai colocando as suas dificuldades, por favor. Tá bom, professora. Vou ficar com o celular aberto para você me dar as coordenadas, tá bom? O que eu tenho que fazer, tá? Obrigada. Você conseguiu entrar lá no Classroom? É o primeiro passo, entrar lá no Classroom para acessar a página. Se você não conseguiu, eu vou abrindo aqui de novo para você ir acompanhando. Eu vou fazendo a chamada de vocês só me falam, por favor, se estão ou não, que eu não estou conseguindo visualizar. Vamos lá, Adriana Chizini. Presente. Adriana Spironello. Não? Ah, ela estava com um problema na internet lá. Deixa eu marcar aqui, depois eu vou ver. A Beatriz. Beatriz está, né? Oi, tô aqui. Ok. Denise. Presente, eu estou aqui. Pode abrir, professor, porque Ok. eu não tô... Professor Hélio. Professor Hélio está. Professora Joana também. A Joseli. Joseli, presente. Ok. Joyce. Presente. Joia. Kelly. Presente. Joia. Marilene. Presente. Mariluce. Mariluce não. Nilza. Presente. Noreli. Presente. Renate. Renate tá. Presente. Rosiane. Presente. Deixa eu ver aqui. Silvana. Silvana não. Tatiana. Tatiana também não. E Terezinha. A Silvana disse sim no chat. Sim, então tá. Obrigada.
A Tatiana se manifestou aí? Não? Então tá. Então, ó, professora Joana, eu vou colocando aqui para vocês seguindo os passos aí, ok? Então, a primeira coisa, você vai entrar lá no Classroom, aí lá na turma de vocês, você vai em atividades, aí vai procurar onde está atividades, vai entrar nesse tópico aqui, ó, planejamento da implementação didático-pedagógica. Quando você entrar aqui, vai abrir esse espaço, onde você vai ver atividades. Quando você abrir ver atividades, vai abrir o seu nome. É só você clicar em cima e daí vai abrir esse documento aqui, ó. Deixa eu achar o seu aqui. E daí você pode clicar nele, olha lá o seu, pode clicar nele e ir editando. Então, ó lá, eu entrei no seu. No primeira página tem a capa e você vai lá na segunda. Na segunda, ó, você vai clicar e vai aparecer para editar o seu nome. Aqui, ó, você vai colocar o seu nome, vai colocar aqui embaixo a turma, pode apagar esses xizinhos, ó. Vou apagar aqui para você. Aí pode pôr turma, tarde. E o nome da formadora já até está aqui. Aí você vai passar os slides, ó, é só ir baixando que ele vai mudando. E vai lá para o slide 6. O slide 6 é onde você vai preencher quem é o estudante que você observou. Aqui você vai colocar, descrever essas informações a respeito deste estudante, buscando trazer esse problema que ele apresenta. Qualquer coisa pode falar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ariadne, Oi. aquele lá no slide 6, ele precisa ser extenso? Não necessariamente. Você pode, porque aí... no meu aí, não, né, para ver. Não, deixa eu olhar aqui. Quem que tá perguntando? Eu, Rosiane. Ah, tá. Deixa eu olhar aqui, professora Rosiane.
Porque você vai trazer essas informações mais relevantes aí que vai contribuir nessa questão da identificação do problema dele, né? Que você considera assim, que ele apresenta de maior urgência ou de maior ênfase nesse momento. Que você daí vai estar atuando ali. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá? Lá no segundo slide, no caso. Vamos lá, aluno observando a presença de deficiência auditiva e distúrbio da aprendizagem, consequentemente prejudicando sua atenção e concentração. Demonstra dificuldade de compreensão de enunciados propostos, bem como na interpretação de textos apresentados. Ok, eu acho que já conseguiu descrever bem e elencar ali situações que ela necessita de mediação, de intervir neste momento, né, Rosiane? Então, é o que eu pensei, porque como não é para determinar um problema assim de mais urgência, se for especificar vários na matemática, enfim, mas tudo é decorrente desse processo aí, sim, né? De falta de atenção, concentração e deficiência auditiva, né? Sim, então aí você vai depois elencar os pontos, né, que vai te dar um suporte para entender essa falta de atenção, Sim. Essa questão da retenção, né, que é a concentração ali, que daí não retém, a deficiência auditiva em si. Deixa eu ver, para buscar metodologias, de repente, né, de se trabalhar com um deficiente auditivo. É porque, na verdade, ela tem uma deficiência auditiva, mas não é assim, ela não usa aparelho, nada, tá. né? Ela tem um leve, uma né? perca ali. Seria importante colocar ali leve? Você pode assim colocar uma perca auditiva, então. Porque daí, apesar de tudo, ela ainda tem resquícios de audição, né? Então, ela ainda tem essa possibilidade da comunicação oral, do ouvir, né? Então, pode colocar uma perca. Tá? Ariadne. Oi. Dá uma olhadinha no meu, é a Noreli que está falando. Tá. Para ver se eu consegui pegar, porque eu perdi um pouco, daí tomei a perdida. Ok. Noreli. Professora Joana, conseguiu? Vamos lá. É um aluno que frequenta salas de recurso 2 vezes por semana em grupo de 4 alunos. Perceba a grande dificuldade que o mesmo tem em parar e se concentrar para desenvolver o que é proposto. Ok. Ele já tem algum laudo, Noreli? Que você saiba, sim? Tem. Tem? Você sabe qual é ou não? É o TDAH. Ah, sim. Então é algo importante de você colocar, porque justamente essa questão de não parar e não se... na 6, então eu coloquei no 7. Não, mas você pode complementar, deixar lá na 7, mas também complementar aqui na 6. Tá? Porque quando você for buscar, são características, né, desse transtorno. Sim. Então, daí vai ter que estar traçando ali metodologias que visem proporcionar a ele essa questão desse trabalho de desenvolver essa habilidade, né?
Vai ter que buscar estratégias ali. Aluno da sala de curso com laudo de TDAH de modo combinado. Ariadne, Pode após fazer esses 2 slides, tem que clicar no botão entregar ou não precisa? Não precisa agora nesse momento, tá? Tá bom. Agora, nós ainda não vamos enviar, porque daí depois eu tenho que retornar daí para vocês, e como nós vamos dar sequência, então a gente vai fazer só quando encerrar. Ô, professor, eu estou nessa página de atividade, mas eu clico ali em atividade e não vai para frente? Professora Joana, ó, quando você entrar nessa parte aqui, ó, é só você rolar aqui a barrinha que ele vai descendo e ele vai te dar essa abertura de entrar e ver a atividade, ó. É só você clicar em cima que vai abrir o seu daí. Clica em cima do seu rostinho aí, da sua foto, para ver se ele entra nessa outra página que vai direto pro trabalho. Acho que tá aqui. Ariadne, você dá uma olhadinha lá no meu, fazendo favor? Ok, professor. Vou dar uma olhada já. Ensino médio, sua professora disciplina de história, o sistema CBJ, na qual devo acompanhá-la e orientá-la. Ela apresenta dificuldades de aprendizagem e déficit de atenção. Necessita sempre de apoio para dar conta da interpretação na escrita, tranquila e boa semana, professor. Esperando os pontos dos colegas de sala. Sorélio. Escrevam. Talento do potencial superior está cursando o 2º ano da manhã. Médio integrado. De acordo com a compilação de dados observados, o estudante apresenta indicadores de altas habilidades por dotação, os conteúdos curriculares, entre outros conteúdos que vão além do limite da escola. Talento destaca-se no comprometimento da tarefa, vocabulário acima da média, com facilidade de articulação na oralidade, principalmente na área de raciocínio lógico. Joia.
facilidade de aprender, potencial acima da média, falta de metodologia no atendimento para desenvolver as habilidades do estudante com dificuldade de habilidade de superdotação. Falta de experiência dos colegas para fazer enriquecimento curricular, suplementação acadêmica. Falta de um programa de atendimento. Ok. Facilidade de aprender, potencial acima da média, o que ele apresenta. Aí vai buscar as metodologias que ele necessita, né? No caso das altas habilidades de superdotação, dentro desse contexto, falta de experiência dos colegas. Ok, professor Hélio. Você destacou bem a questão, a problemática que ele apresenta dentro desse contexto, né? E dentro dos pontos, também o que vai dar o embasamento nessa busca. Talvez a falta de experiência dos colegas. Ariadne, eu penso assim, né? Geralmente nós trabalhamos com os alunos que têm dificuldades, então já é um problema o aluno que tem dificuldades, né? Mas o que tem facilidade também é um problema. Sim, sim. Né? E o potencial dele também é um problema, né? Porque se ele sabe mais, inclusive às vezes ele destaca por algum conteúdo, com uma informação talvez até maior do que a aula preparada, né? Alguns determinados assuntos. E isso se torna um problema também, porque daí o professor tem que anular ele, deixar ele na invisibilidade e dar aula para os outros. Se atender ele, os outros não acompanham, né? Então, daí isso leva à falta de metodologias para trabalhar uma sala de aula diversificada, onde você possa atender tanto os que têm dificuldade de aprendizagem, os que têm facilidades e a dita normalidade. E aí está a questão do Estado, né, ou do próprio professor em procurar uma formação. Ou o Estado oferece uma formação para todos os professores e não específica lá para altas habilidades, lá para necessidades de dificuldade de aprendizagem, e tem que fazer um que contemple todos os professores, para que os professores entendam o que é um autista, que entenda o que é uma criança com altas habilidades, ou, quem sabe, umas dificuldades, transtorno, todas essas coisas. Né? E aí, a outra questão também é o currículo engessado. O currículo ele vem pronto e acabado. Ele não dá margem para ir além. Né? Um exemplo que eu gosto de usar muito é quando eu pergunto se alguém sabe a tabuada. Daí a maioria levanta o braço. Né? Quando eu pergunto lá quanto que é 1814 vezes 300, né, por exemplo, daí ninguém sabe. Mas até o limite da escola que ensinou até o 9, todo mundo sabe. Então, a escola, será que ela tem um limite para ensinar? É isso que nós trabalhamos? Então, por isso que eu apresento o currículo engessado. E a falta de um programa, não um programa de atendimento em contraturno, essas questões. Um programa dentro da sala de aula regular. Entendeu? Em alguns países já existem esses programas de o professor ele trabalhar com metodologia diferenciada que atenda todas as pessoas. Porque nós sabemos que cada pessoa são únicas e uma diferente da outra. Então, eu não sei se foi isso, né? Pelo menos eu pensei nessa forma. Talvez a gente só devesse, assim, olhar, professor, dentro dessas questões que você apresentou, dessas que fogem daquilo que vai estar ao seu alcance, entendeu? Que nem a flexibilização curricular, até onde eu consigo ir, até onde já não cabe mais a mim, porque já vem algo construído e colocado. Então, talvez só olhar para essa possibilidade, porque daí é onde eu vou estar conseguindo buscar meios que eu consiga efetivar. Até nessa questão da experiência dos colegas ali,
talvez olhar assim no sentido de como esse trabalho depois eu posso estar contribuindo com o conhecimento desses colegas. Será que eles vão me dar essa possibilidade? Se for uma equipe que te dá essa abertura, joia, é ótimo, porque daí entra essa questão do colaborativo, que vai também ajudar muito o aluno, né? Mas nesse momento desse tempo, nós não vamos ter isso aí, né? Porque é direto com o aluno, nós não vamos ter como destacar isso, né? Sim, Então, talvez isso seja para pensar assim, para dar uma sequência, algo nesse sentido. Então, eu acredito que a falta de metodologias ali nós podemos tirar, né? Porque, assim, é o meu trabalho eu e o menino, né? Então, eu vou esquecer as questões de outras disciplinas. É o que eu observei dentro da minha aula, eu vou trabalhar, entendeu? Então, as metodologias aqui, como eu tenho várias metodologias, eu tiro elas, né? E a experiência dos colegas eu também tiro. Quanto ao currículo engessado, daí eu consigo trabalhar além do meu currículo, né? Como potencializar ele. Sim. Então, aqui talvez eu tiraria o engessado, né? Avançar com conteúdos, né? Poderia colocar avançar aqui, talvez, não sei. Sim, ou suplementar. O enriquecimento e a suplementação acadêmica, né? Então tá, deixa eu mudar aqui. Tá. Deixa eu ver aqui se a professora ajuda. Cliquei, professora, mas não tá indo. Cliquei na minha foto ali. 2 cliques ali, mas não vai. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida aqui para ajudar a professora Joana. Para vocês entrarem nessa página, porque o meu aparece diferente. O meu aparece o rostinho de cada um de vocês. O de vocês aparece como, hein, para entrar? Aparece Aparece o nome. O nome e a imagem? Porque ela aparece o nome da pessoa e aquela foto lá da formação, lá da atividade. Ok. Será que alguém consegue compartilhar aqui para ajudar a colega? Porque o meu, ele direciona para todos vocês, então eu não sei daí aonde que ela acessa. E ela diz que está tentando entrar aqui pelo rostinho que aparece dela, mas não conseguiu. O meu, ele vem direto. No Drive. É verdade. Boa ideia, professora. Eu vou mandar o link para ela. Eu cliquei ali no Drive e já aparece ali já a pastinha, né? Ok. Boa ideia. Eu vou mandar aqui para ela o link que daí direciona ela direto para lá. Professora Joana, eu vou postar aqui para você o link que vai direcionar você nesse material, ok? Professora Ariadne, se quiser, eu posso compartilhar a tela para você mostrar para ela. Também. Pode ser. Deixa eu só mandar aqui para ela ver se caso ela consiga. Já vai direto, fica mais fácil. Mas ali pelo Classroom é bem fácil também. Então, eu não sei porque ela não está conseguindo. Ela diz que clicou onde aparece a imagem, mas não abriu. Vamos ver se por aqui ela consegue. Todos conseguiram ter esse acesso? Ou tem mais alguém com dificuldade? Oi, Ariadne. Oi, pode falar. Então, eu não estou conseguindo encontrar onde que está aquele roteiro que está tudo pronto lá, que eu preciso tirar a informação de lá, só que eu não consigo encontrar. Tá, uma negação nesse... eu vou mandar aqui no chat o link dele, tá? Aí você entra, já vai direto para lá. Deixa eu achar ele aqui. Isso.
Eu sou do grupo 4, né? Tá, deixa eu achar aqui vocês. Aí já vai direto. Grupo 4. Tá em atividades? Como que é? Esse roteiro, Aquele roteiro lá que a gente fez? aquele roteiro você vai achar lá no Drive. No seu Drive, em compartilhados comigo, você vai achar ele lá. Ah, tá. Eu vou entrar e vou tentar achar, porque eu preciso, né? Sim, aprender. Se quiser seguir, pode ir aí. Qualquer coisa você me fala. Ah, então tá bom. Muito obrigada, viu? Por nada. Ariadne, Oi. dá uma olhadinha no meu. Como disse o professor há pouco aí, os nossos alunos, por si só, se eles fazem parte da educação especial, eles já têm uma dificuldade, né? Um grau de dificuldade. Uhum. E é complexo falar em problema e em curto prazo, assim, trabalhar. Dá uma olhadinha. Tá. Porque esse aluno que eu relatei, ele é um aluno que ele saiu assim da educação infantil há pouco, ele está na PAI, mas ele não tem ainda, depois que ele foi para o ensino fundamental, e ele ainda não passou por avaliação médica, então ele não tem um laudo. O laudo que ele tem é da educação infantil, que é um atraso. Né? Uhum. Ele vai ser encaminhado, mas ainda não foi para avaliação neuropediatra novamente. Entendi. Um atraso no desenvolvimento. Ele o que Ele tem já hoje, tá com que idade, Nilza? hoje ele tem 7. Ele já foi para o quê? Para o primeiro ano ou não? Primeiro ano. Na PAIA, a organização é diferente. Lá nós chamamos de primeiro ciclo e segundo ciclo, né? Ah, tá. Não é mais educação precoce e nem o... Era outra etapa que era de 3 a 6, A né? estimulação Uhum. Não, ele não faz parte mais da educação infantil. Ele está no ensino fundamental. Mas devido a esse período aí de pandemia, sim. em que eles ficaram ausentes da escola, atrasou esse processo de investigação neurológica. Entendi. Concentração distrai facilmente, não retém informação por muito tempo. Então, a memória dele é de curto prazo. Insegurança, timidez, muita dificuldade na fala. Uhum. Qualquer item desse tem que ser investigado, né? Seria aí com ajuda médica que vai melhorar. Mas vamos colocar, nós estamos em março, abril, maio, talvez não seja possível. Sim, mas é que nem se você já observou esses pontos nele, Nilza, essas questões, essas habilidades base que ele necessita, você já consegue ir trabalhando, né? Que nem a atenção, então porque a nossa atenção, ela é treinável mesmo. Ela é uma habilidade que necessita ali desse processo de estímulo e de para ele dar essa resposta e ir melhorando essa inibição, melhorando esse controle. Então, esses primeiros pontos que você colocou ali, como essas características que ele apresenta de situação, você consegue já ir fazendo esse processo, mesmo sem
laudos sem encaminhamentos, porque na verdade os médicos, eles até trazem às vezes encaminhamentos ali pedagógicos, mas o pedagógico a gente sabe que é o professor, né? Então acaba entrando numa controvérsia ali. Sim, mas muitas vezes uma medicação ajuda. Aham. Se chegar a ser um TDAH, daí ajudaria, né, no caso. Uhum. Investigar junto à família causas que contribuem para a dificuldade de memorizar, como fator alimentação, noite mal dormida, buscar estratégias metodológicas de melhorar o nível de retenção do aluno. Ok. Uhum. Sim. Dá para se considerar também, né, os estímulos que ele tem e a idade também, né, é um fator importante, porque com 7 anos, quais características uma criança apresentaria? Às vezes são algumas características que ele está dentro ali, né, desse processo de desenvolvimento. Então, essas informações vão te subsidiar aí nesse trabalho, tá? Tá bom, obrigada. Por nada. Bom, então vamos dar sequência. Mais alguém gostaria de estar colocando algo? Senão a gente vai continuar. Eu realizei o meu, mas você pode ler depois e me manda alguma coisa que você achar. Tá, ok. Qualquer coisa eu deixo lá um balãozinho de feedback. Tá? Do ladinho de onde está a atividade, lá a gente consegue visualizar alguma coisa que você escreveu, então? Deixa eu olhar aqui, Renate. Eu acho que sim. Tem um balãozinho. Tipo, eu só saio daqui que já fica certo, né? Já fica gravado. Já vai salvando automaticamente, tá? Avaliação. Ó, eu consigo colocar comentários particulares. Então aqui eu coloco e posto. Deixa eu pôr no seu para ver se dá certo. Vamos ver se já funciona. Como que você consegue enxergar? Só vou mandar um oizinho para você ver se chega aí para você. Conseguiu visualizar aí? Eu tô entrando novamente. Ah, tá. É que eu saí para caso às vezes não sabia se. Uhum. Peraí. Ô, professor, então eu vou deixar para essa semana, porque ó, nem o celular não consegui conectar aqui para poder abrir, conectar no notebook para poder abrir o link que você mandou. Eu não estou enxergando Aí, nada. durante essa semana eu vou tentar. Talvez seja por causa da chuva, né? Que tá Peraí, deixa eu ver aqui lá. Não, a internet tá ruim também. Tá bom? deixa eu ver no. Ah, tá, enxerguei. Ali no ver atividade. Porque se a gente clica em cima do nome, já vai lá na nossa atividade também, né? Vai, já. Agora aqui onde eu cliquei ver atividade, aí apareceu lá que você me mandou hoje. Ah, apareceu? Em ver atividade. Então, vai no CLES essa mensagem, Renate? Professor, abre o microfone. Obrigada. Então, essa informação ela vai no CLES? Vai? Ah, tá. Ela não fica lá no material, então, não. Joia. Então, se eu mandar algum feedback para vocês, vocês vão encontrar lá nos comentários do CLES, ele vai. É lá do ladinho de onde você falou assim pra gente ver atividades. Sim. Nessa página aqui, né? Aqui no caso. Sim. A gente clica em cima, ver atividade, daí do ladinho ali vai aparecer a mensagem tudo. Tá. Beleza, então. Obrigada. Por nada, obrigada eu. Então vamos concluir o nosso encontro de hoje.
Então, fizemos nosso mão na massa, né? Tem 2 textos, 2 artigos que foram disponibilizados para vocês. Lá no material da biblioteca, onde vocês podem estar buscando algumas informações a respeito da metodologia e do planejamento. Então, lá tem esse material da Rosana Rocha, que ela aplicou num PDE, onde ela trouxe essa metodologia da problematização dentro desse tema de prevenção às drogas e combate à violência. Então, é bem bacana esse trabalho que ela realizou com alunos ali, eu não lembro de que etapa que eles estão, mas ela desenvolve todas as etapas e ela coloca o que foi trabalhado em cada etapa. Então, dá uma abertura para vocês terem essa visualização ali aplicada na prática. E sobre planejamento também tem esse artigo de Santos que traz sobre o planejamento da ação didática na educação especial. Eles estão disponíveis lá na biblioteca. Então, retomando um pouquinho os nossos compromissos, né? A participação da reunião e das atividades. Então, é fundamental que vocês se organizem de forma pessoal e profissional para estarem presentes efetivamente nas reuniões, e é fundamental esse acesso por meio de um computador com microfone e câmera para que a gente consiga ter essas trocas realmente, né? Essas dúvidas, essas informações. Então, às vezes, facilita ali nesse processo. Aprender ativamente, então, como refletimos lá no início dessa reunião com as palavras do Paulo Freire, esse processo de formação ele não pode ser uma relação de passividade. Então, é justamente nessa troca do ensinar e do aprender que nós estamos mais dispostos a essas possibilidades de conhecimento, de novas aprendizagens. E a partir daí, as mudanças que a gente vai podendo realizar dentro desse processo e dentro da nossa prática também. Sendo assim, eu encerro o nosso encontro de hoje. Agradeço imensamente a participação de vocês e a paciência e a troca de informações e conhecimentos, que nós possamos nos encontrar semana que vem e dar continuidade a esse trabalho, que seja enriquecedor para as experiências, para que contribua realmente para o conhecimento e para a prática de vocês. Então, uma ótima noite e nos encontramos semana que vem. Bom descanso para vocês. Obrigada. Boa noite.